mão santa cantando. Suas mãos têm poder. Diga, minhas mãos. As minhas mãos têm poder. Pai, abençoe teus filhos. O Espírito vai trazer a palavra nessa noite. Continua abençoando, porque Ele é abençoado. Continua abençoando, usando seus lábios para a palavra de hoje, que nós possamos ouvir e aprender e obedecer. Ser com Ele tudo, nós abençoamos em nome de Jesus. É a igreja que diz amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando aqui a oportunidade, quero agradecer as boas-vindas ao bispo Zaqueu, ao pastor Zacarias, os demais pastores e os irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu, quando o pastor Zacarias fez o convite, eu disse a ele, tem uma coisa que eu tenho temor e tremor. Sair fora da vontade de Deus. Sair fora do propósito do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu disse a ele, só tem duas coisas que podem impedir. O propósito do Espírito Santo, não é? Se ele disser não, e o meu pastor Eliseu liberar. Porque quando estamos debaixo das autoridades, é algo espiritual. Precisamos obedecer. Se não cumprimos estes princípios de Deus, só vai ter sofrimento. Amém? Então, desde já, agradeço aos irmãos e me coloco à disposição dos irmãos para servi-los. Porque pastor nada mais é do que um pai de filhos adultos. Aleluia. Um pai de filhos adultos, não filho menor, filho adulto. Porque filhos adultos já têm sua vida, já prossegue com sua vida. E o pastor é aquele que aconselha, intercede, está ali gemendo na brecha para que vocês consigam amadurecer e no dia do arrebatamento vocês possam ser arrebatados com toda a unção e limpo, andando no fruto do Espírito. Amém? Mas eu não vou falar sobre isso. Abra suas Bíblias aí. Ou pode colocar aí, se quiser, não sei. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 32. Eu vou ler rápido. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto, pão, né? Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. Né? Cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo, o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, olha, isso é muito importante. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, ou podemos dizer morreram. Aqui a palavra dormir se refere à morte física. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Juízo de quem? De Deus. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Irmãos, se tem uma ordenança que é maravilhosa em nossas vidas, é o dia que nós nos reunimos aqui para cear. Eu costumo dizer, e eu não acredito que seja assim, mas a gente pegou esse costume, deu um símbolo. Para mim não é um símbolo.
eu acho que banaliza muito quando a gente fala que é um símbolo. Para mim, é um ato de fé. Aqui nesse texto que nós lemos, tem duas coisas que eu quero que vocês marquem e eu quero falar sobre isso. Corpo, lembre sobre isso, né? Corpo, sangue, indignamente e condenação. Essas 4 palavras me chamaram a atenção para mim meditar e saber o que o Espírito Santo estava falando a Paulo para ele escrever isso para todos nós. A palavra de Deus foi inspirada por Deus, é Deus falando com nós. Aleluia. Por que o corpo? A Bíblia diz, eu vou me basear na palavra para que os irmãos tenham esta base. Eu não estou falando, eu não quero falar uma ideia, uma filosofia ou um pensamento humano, mas eu quero falar o que a Bíblia diz. Aleluia. Para os irmãos saírem daqui convicto do que é a ceia do Senhor. Amém? Lá em 1 Pedro 2,24 diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados. Lá em Isaías 53, 4, 5 diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho é um Deus que nos amou de uma tal maneira que não existe explicação. Não tem como se medir o amor de Deus pelo ser humano. Verdade. Que Ele tomou a forma de carne. Ele tomou a forma humana, irmãos. Através do seu Filho Jesus. Aleluia. Ele se tornou o que eu era. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e doenças. Não é isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz? Verdade. E Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Agora quer ver uma coisa? Vou mexer com vocês. Por que quando nós pecamos, vem uma consciência que nós não podemos aceitar? Quem nasceu de novo, quem um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e sua vida foi regenerada, transformada, há um incômodo. Quando peca, há um incômodo. A consciência incomoda. Não é verdade, irmãos? Isso a gente tira de letra, isso a gente sabe, isso a gente vive constantemente. Quando a gente erra, o Espírito Santo, a consciência da gente, olha, essa atitude não é uma atitude de um filho de Deus. Jesus levou sobre si os seus pecados. Amém. Não devemos andar no pecado. Nós temos bastante consciência disso, não é verdade? É verdade. E quando ficamos enfermos, o que é que nós fazemos? Eu muitas vezes vou para quando é uma enfermidade simples, eu procuro logo um remédio. Mas por que nós não temos tanta consciência disso? Porque, irmãos, na mesma cruz que Ele levou os nossos pecados, Ele também levou as nossas enfermidades, doenças e dores. Não só enfermidade física, como as enfermidades da alma. Glória a Deus. Uma certa vez
um querido que já partiu para o Senhor, acho que agora há pouco. Eu fui para São Paulo para uma conferência que ele estava a primeira vez no Brasil, David Robson, um homem cheio do Espírito Santo. E uma certa noite Deus revelou a ele exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele via quando Jesus ele entregou o Pai ao Espírito e ali ele morreu. Ele via aquele corpo lá na sepultura todo cheio de chagas, de enfermidades, de todo tipo de enfermidades. Ele teve uma visão espiritual, não é? Porque a Bíblia fala muito pouco dos 3 dias que se passaram da morte até a ressurreição, mas foi um processo espiritual muito grande nesses dias. E ali Jesus levou sobre si todas as enfermidades. Ele via ali aquelas chagas, aquelas enfermidades. Mas ao terceiro dia, Aleluia, o poder do Espírito Santo, aleluia, veio sobre ele. aleluia, Senhor, glória. E todas aquelas chagas e doenças começaram a cair. Aleluia. O poder do Espírito Santo veio sobre Aleluia. Jesus e o ressuscitou dentre os mortos. Irmãos, a Bíblia diz que este mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo poder opera em nossas vidas, trazendo a vida de Deus para nós. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Domingo passado eu falei sobre lá em São João da Talha, sobre 2 tipos de sofrimento: o sofrimento por fazer a vontade de Deus e o sofrimento por desobedecer a Deus. E quando eu falei por último o sofrimento que o cristão sofre, que muitas vezes é sofrimento desnecessário, muitas vezes não, é desnecessário, todo mundo ficou caladinho. E quando eu cheguei em casa, por que o povo não glorificou? Por que o povo não ficou aleluia, glória a Deus, aleluia? Por quê? Porque aquilo mexe conosco. É como o irmão falou, conserto. Irmãos, vivemos em uma fase onde o Espírito Santo prepara a noiva, mas não com alegoria, não com algo que é só emoção, mas com santidade, presença de Deus. Não, olha, Deus nos chama, o Espírito Santo clama, o Espírito Santo está sobre a noiva, na noiva, dentro da noiva, habitando. E nesses últimos dias, o avivamento vai começar a restaurar a noiva de Cristo, Glória a Deus. para darmos aqui na terra como Ele andou. Porque olha, esse momento que estamos aqui são mais ou menos 2 horas de culto, não é isso? É um momento maravilhoso, onde estamos aqui adorando a Deus, adorando o Pai, aquele que está no trono. Mas quando saímos daqui, aí começa o nosso dia a dia. Amanhã é segunda, começa o trabalho. É nesses dias que o Espírito Santo e a presença de Deus quer estar com você. Aleluia. Restaurando, trazendo a consciência. Se você pecar, o Espírito Santo fala com você. Porque eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu por muitos anos ouvi muita gente dizer: nós somos pecadores. Alguém já ouviu falar? Já ouviu alguém falar isso? De pecar e dizer assim: mas nós somos pecadores, não é? Quem disse a você que nós somos chamados para viver pecando? Quem foi que disse a você? Se você ler na Bíblia, e foi falado muitos versículos sobre isso, inclusive o que o pastor leu aqui, Colossenses, né? Quem disse a você, irmãos, o sacrifício de Jesus na cruz foi para tirar e nos libertar do poder do pecado e do poder da enfermidade e doença.
como é que Jesus Cristo nos resgatou do pecado, nos resgatou do poder do pecado. Como é que vivamos de novamente no pecado? Como é que pode vivermos novamente pecando? Pecado na vida de um filho de Deus é um acidente de percurso. Amém, irmãos? João diz, quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Porque os filhos de Deus, lá João capítulo 3, depois 1 João capítulo 3, depois você medita direitinho que você vai ter um susto quando ler. Aquele que vive na prática do pecado é filho do diabo. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Irmãos, vivamos uma vida de consciência, discernindo. O que é que a Bíblia fala lá no versículo que acabamos de ler aqui? Vamos lá. Vamos ver. No versículo tão dito no dia da ceia, o que é que a Bíblia fala? Portanto, aquele que comeu o pão e bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. O que é beber a ceia do Senhor indignamente? O que vocês acham que é isso? É você ter pecado durante a semana? Ou você ter pecado alguns tipos de pecado? Aí, se eu pequei esse tipo de pecado, eu não posso cear. Mas eu pequei um pecadinho. Aí esse eu posso cear. Isso não está se falando sobre isso, irmão. O que é ser tomar ceia do Senhor indignamente? No versículo seguinte diz que devemos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir, o que é isso? O corpo e o vinho. É isso que eu falei aqui, acabei de falar. Jesus, ele veio, tornou-se sacrifício por nós, não é? Levou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas enfermidades, e nos livrou do poder do pecado e da enfermidade, e nos tornou e nos fez nascer de novo. E quando nascemos de novo, passamos a ser habitados pelo Espírito Santo. Não compreender isso, ou não viver de acordo com essa realidade, é tomar a ceia do Senhor indignamente. Não é porque você essa semana eu não peguei, então eu posso cear. Ou se não pega o mês todinho, quando chega no último, aqui é no primeiro, né? No primeiro domingo. Quando chega no primeiro domingo da ceia, essa semana eu não posso pecar não, tem ceia. Irmão, não é assim que funciona. Fecha o mês todo. Pode pensar. Nosso alvo, olha, quem nasceu de novo, e quem não nasceu de novo, não se preocupe, procure nascer. Uma vez uma pessoa falou para mim e disse, olha, eu acho que você não nasceu de novo. Aí eu disse, você acha? Olha, então eu vou nascer de novo. Se eu não nasci, se você acha que eu não nasci, então como é que faz para nascer de novo? Então eu quero nascer todos os dias. Aleluia! Irmãos, nós que nascemos de novo, temos a presença de Deus dentro de nós. Aleluia! Nós somos chamados para viver o nosso alvo. Nosso alvo é viver a vida de Deus aqui na terra. Nosso alvo é, a cada dia, viver o fruto do Espírito. Aleluia! Amor, paz, benignidade, mansidão, domínio próprio. Discernir, compreender o significado do corpo e do sangue. É isso. É você compreender e discernir que Jesus morreu por você. E que agora você precisa viver a vida dele. E nós temos recurso, irmão, que é o Espírito Santo. Temos os dons espirituais. Temos os dons do ministério, que são apóstolo, pastor, profeta, mestre, evangelista, para nos fazer amadurecer. Por quê? Quando nós nos submetemos ao pastor,
Ele sempre está intercedendo por você, está trazendo uma palavra para que você se conserte, para restaurar a sua vida. Quando você vem aqui à igreja, sempre tem um que vem trazendo louvor, trazendo um canto para conserto, para restauração, para lhe animar, para lhe incentivar. Amém, irmãos? Quando você vive uma vida discernindo, com significado, é como se você fosse, um exemplo, viver uma vida mentirosa. O que é uma vida mentirosa? Digamos, é aquela pessoa que tem pouco dinheiro, aí compra um carro que a 80 prestação, um carro novo, compra, não pode nem comprar um quilo de picanha, mas compra um iPhone da última geração. Aí pega, vem fazendo história, né? O carro novo lá atrás, o iPhone no espelho. Mas na verdade ele é pobre. Ele não tinha condições de ter aquilo, tá entendendo, irmão? Não estou falando nada que eu não tenho nada contra quem tem iPhone, que tem muita bem. Nem tenho nada contra quem tem carro novo. Acho que a gente tem que ter carro cada vez mais novo, não é? Para ser um carro melhor. Mas quando a gente vive aquilo que não condiz com a nossa vida, vivemos uma mentira. Não é verdade? Alguém já viu alguém assim? Eu já vi. Pronto. Não digo o nome dele. Mas assim, quando nós dizemos que somos cristãos, quando nós falamos e acreditamos que somos seguidores de Jesus e discípulos dele, e não obedecemos a ele, vivemos uma vida de mentira. Por quê? Tem roupa de crente, tem cabelo de crente, tem óculos de crente, tem sapato de crente, mas não obedece a palavra de Deus. Meu Deus. Não anda segundo a palavra. Quer dizer, é uma mentira, não é? É, digamos assim, uma vida falsa. Entende, irmão? É uma vida falsa. A aparência, eu fico admirado porque eu vejo às vezes pastor com tanta pose assim, sabe? Eu fico olhando assim, eu olho assim e faço aquela pose, parece que vai entrando um. Aí sabe o que eu digo na minha consciência? Não sabe que ele é o garçom da noiva. E quem tem que ter essa pose é a noiva de Cristo. Porque essa realmente é pousuda. A noiva do Cordeiro. Quando entra, a noiva do Cordeiro. Aí está a igreja do Senhor amada, que foi comprada por um preço. Agora nós estamos aqui para vos servir. Não temos que ter pose, não temos que ter orgulho. Porque não é fácil, irmãos, não é fácil. Olha, se eu estou dizendo que vocês precisam viver a vida de Deus, imagina eu que estou aqui falando. Então não é fácil. Porque também eu não posso viver uma mentira, irmão. Por isso, quando tem algumas coisas na vida da gente que a gente percebe que tem alguma fraqueza. Não é verdade? Eu vou olhar agora aqui para não. Tem algumas coisas na vida da gente, comece a se examinar agora. Veja, olhe para dentro de si, do seu espírito. Tem algumas coisas, eu tenho. Minha esposa sabe. O que eu falo. Ela sabe que convive. E olha, irmãos, tem pessoas que quando a gente vai conviver com elas, acho que falta. Tem pessoas que quando a gente vai conviver com elas, a gente toma até um susto. Aleluia, Jesus. Não tem, eu vou falar assim, tá? Esse aí. Liga, pastor. Liga aí. Pronto. Tem pessoas que a gente vai conviver com elas, a gente toma até um susto, porque a gente pensava que quando vai conviver, misericórdia, Jesus Cristo. A gente sabe as fraquezas que a gente tem. O que é que a gente tem que fazer? Tome palavra nessa fraqueza. Se é ira, a gente tome palavra de Deus em cima da ira. Meditando, orando, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és a minha força. Olha, Espírito Santo,
traz na minha vida o fruto da mansidão. Eu não sou, as palavras têm poder, eu não sou um homem irado, eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Você começa a profetizar, você começa a declarar a palavra, você começa, essa é a nossa vida, irmão. Se nós não vivemos assim, acabou, fecha tudo. Irmãos, a conta não bate quando a gente vê muita gente crente, e quando a gente vai ver, ué, e o que está acontecendo? A conta não bate ver uma nação como o Brasil, digamos, com não sei quantos mil evangélicos, muitas vezes adorando um homem. Aí Deus vem e mostra que não é o homem, é ele. Pare de idolatrar um homem, porque Deus não aceita idolatria. Aí bota o homem que mais o povo detestava, aí bota de novo, que é para o povo aprender a depender dele. É verdade. Então, irmãos, vivamos com discernimento, compreendendo que nós aqui temos um compromisso de todo dia viver a vida de Deus. Eu estou no meu trabalho assim, eu trabalho andando assim, né? Olhando para quem furta e quem não furta. Isso é um dos trabalhos, no outro já é mais light. Eu ando assim, orando em línguas. No outro dia o gerente perguntou: por que você fala tanto assim com a boca? Eu digo: orando, para ninguém roubar a loja. E por que, irmãos? Porque se eu não viver assim, se eu não viver orando, dependendo do Espírito Santo, eu vou começar a pecar. E olha, a carne, ela tem uma coisa: quando você dá lugar a ela uma vezinha, ela começa a crescer, e ela quer mais, porque a carne não se converteu ainda, irmão. No dia do Senhor ela vai ser transformada. É verdade. E ela sempre vai falando para a alma da gente: olha, isso é bom. Aí o Espírito: não, filho, quando você anda meditando na palavra, orando, meditando na palavra, orando em todo o tempo ali, está no trabalho, orando, falando em línguas, orando, Senhor, perdão, Jesus, ó Senhor. Quando vem o pecado, aí digamos que você esqueceu, errou, pecou. O que é que a gente tem que fazer quando a gente pega? Palavra. O que é que a palavra diz? Quem pecou? Aquele que confessar, né? E deixar. Que nós temos um advogado junto ao Pai. E ele é fiel e justo. Por que ele é fiel e justo? Porque ele cumpriu a justiça de Deus em nosso lugar. Jesus. Lá no céu, no trono de Deus, há um homem, irmãos. Nunca houve isso. Um homem Deus não. Lá no trono de Deus há um homem. Um homem com um corpo glorificado, mas lá há um homem que pagou o preço no meio no seu lugar. E ele está lá. Quando a gente peca, olha, quando pecar, irmãos, corra apressadamente para os pés de Jesus e confesse. Sabe por quê? Por isso que Paulo disse aqui no texto que nós lemos. Eu vou terminar. Por isso que há muito entre vós fracos e doentes, e muitos que andam morrendo. Sabe por quê? Porque você vai pecando, aí não, pecado sem arrependimento, sem confissão. Pecado sem, aí vai acreditando nessa doutrina diabólica que inventaram, que a gente é assim mesmo, a gente é pecador mesmo e deve viver pecando. Isso não está escrito na palavra. Verdade. Aí a gente vai se conformando com este mundo. E daqui a pouco a gente está bebendo, não tem problema não, e vai usando roupas extravagantes. E nada contra roupa, não estou falando, não é roupa. Mas começa por aí. Muita foto sensual no Face, né? E começa. Aí o pecado vai entrando, e daqui a pouco pecado não confessado, vai juntando mais. É igual, sabe o quê? Condenação e juízo de Deus. Irmão, na verdade, falando igual Jesus agora, em verdade, o sacrifício de Deus foi para nos poupar dele mesmo. Deus, ele enviou seu Filho para nos poupar da justiça dele mesmo, porque todos estavam destinados a ir para o inferno.
Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Glória a Amém? Deus. Que Deus abençoe e no momento que você estiver tomando a ceia, tenha consciência. Isso é um ato de fé. Há cura nesse momento. Já vi muita gente sendo curada em tomar ceia, porque está tomando, compreendendo o significado. Ficou claro? Ficou claro para vocês? Se você hoje não está com a vida tão consertada, examine-se. Faça um propósito com Deus hoje. Olha, a partir de hoje eu não quero mais errar, não quero mais pecar. E peça ajuda ao Espírito Santo. E ande meditando na palavra e orando. E aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém, irmão? Que Deus abençoe a vida.